Deixe-me registrar também a minha alegria por saber que algumas pessoas estão aqui. Antônio Monteiro está conosco. Que bom, não é? Que bom, que bom. Uma vitória. Oramos, viu? Clamamos e o Senhor tem nos dado resposta. Tem uma outra criatura que está aqui. Eu não vi a esposa, Vanessa eu não vi, mas o Charles, de repente eu procurando, olhando o que estava lá em cima, e ele já está lá em cima e apostos. Seja bem-vindo, viu? Sejam bem-vindos de volta a este lugar, a esta igreja. E aliás o pastor antenou, sussurrou, dizendo, olha, ele chegou e esta semana ele já veio aqui passar uma mão de tinta, foi isso mesmo? Aqui nesse pedaço? Depois a gente vai verificar, viu? Mas graças a Deus, que coisa boa, né? Que a pessoa chega e eu quero fazer alguma coisa e já vem abençoando e sendo abençoado. Que coisa boa, vitória em oração, Deus se manifestando no meio do seu povo. Aqui está o tema, viu, irmãos, da reflexão da manhã de hoje e também do culto da noite. O texto encontra-se em Apocalipse capítulo 2, os versos são os versos de 1 a 7. E assim está escrito na palavra do Senhor. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E termina o versículo 7 dizendo, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Permita-me fazer destaque ao versículo, acredito que é o versículo de número 6. Nós acabamos de ler. Ele vai dizer assim, vejam só o que está escrito neste verso. Aliás, na primeira parte do versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O curioso é que se você estiver com o livro aberto, o livro de Apocalipse, você vai perceber que esta mesma palavra, ela se repete no final da carta a Esmirna, no versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, se você for olhar a igreja em Pérgamo, a carta que lhe foi enviada, a mesma expressão vai aparecer no versículo 17. Continue olhando. Você tem logo depois a carta à igreja em Tiatira. E aí o versículo 29 termina dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, a carta à igreja em Sardes. Observe o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja em Filadélfia. Observe o versículo 13, a mesma mensagem. E por fim, a igreja à Laodiceia. E no versículo 22, a mesma expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que tamanha insistência, irmãos? Porque toda mensagem, toda carta escrita a estas 7 igrejas terminam da mesma forma. Eu tenho percebido que é como se Deus olhasse para mim e olhasse para você e dissesse assim, olha, quando você receber alguma mensagem da parte de Deus, escute. Seus ouvidos foram feitos para escutar. E Deus, quando Ele envia uma mensagem a mim e a você, Ele quer que eu tome posse daquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo declarado. Se é uma palavra de confronto, que eu me sinta confrontado. Se é uma palavra de ânimo, que isso restaure as minhas forças. Se é uma palavra de perdão, que eu me sinta perdoado. Eu quero lhe dizer, às vezes nós erramos porque desprezamos aquela palavra que vem da boca de Deus.
E às vezes isso acontece, sabem por quê? Porque nós estamos querendo ouvir, mas nós sabemos exatamente o que queremos escutar. E quando a mensagem vinda da parte de Deus, ela vem numa direção diferente daquela que nós esperávamos, quão difícil é entender que meus ouvidos são ouvidos que precisam escutar. Às vezes porque falamos demais e por isso não ouvimos o que o Deus eterno tem a nos dizer. E é tão interessante porque estas cartas, elas obedecem um mesmo padrão. Se você observar, essas cartas elas começam com a identificação do destinatário. E esta carta não é diferente, porque você vai ver logo no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso. Muitos querem sustentar a ideia de que para cada igreja existe um ser angelical, um ser místico que esteja protegendo. É quase que uma imagem de um anjo da guarda, mas dispensado sobre a igreja. Mas a palavra ângelos, ou a palavra anjo, na verdade ela significa mensageiro. E por isso, a grande parte dos comentaristas, quando leem esta palavra, eles identificam o anjo da igreja como o seu pastor, como o seu líder espiritual. E aí o texto vai dizer, ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso era a maior de todas as 7 cidades. Uma cidade importante, uma cidade com uma diversidade cultural tremenda, uma cidade rica, um grande porto. Ali em Éfeso estava o templo de Diana dos Efésios, conhecido como uma das grandes maravilhas lá do mundo antigo. Aquela cidade vivia também em torno da religiosidade. É impressionante a força da cidade de Éfeso. E ali Deus plantou uma igreja, através do ministério do apóstolo Paulo, através do casal Áquila e Priscila. Dizem que de todas as cidades por onde Paulo passou, provavelmente Éfeso foi a cidade onde ele passou mais tempo, mais se prolongou. Mas se você observar, depois do destinatário, vem a identificação do remetente. E nesta carta, especialmente, a carta a Éfeso, está escrito assim, esta é a mensagem daquele. E eu fiz questão de continuar a leitura do versículo 1, porque ele diz assim, daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. E alguém vai me perguntar, o que é que significa isso? Esse é o Cristo, esse é o Filho do Deus vivo. Mas o que significa este fato de que ele segura na mão direita as 7 estrelas? A resposta está na própria palavra. Se você for para o capítulo 1 e olhar o versículo 20, o que é que está escrito ali? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E a continuação, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O curioso é que nesse capítulo 1 há outras referências a isto. Só que a palavra que aparece no capítulo 2, quando diz que ele segura, sabe, é o segurar. Deixe-me encontrar uma imagem para isso. É o segurar, por exemplo, de uma mãe, quando ela entra num supermercado, numa loja de brinquedos, e seu menino está com ela. Já viu como a mamãe segura diferente naquela hora, irmãos? Pois bem, é isso. É como se ele dissesse, ele segura, sabe? Mas segura mesmo, sabe? Segura. Esse é o Deus, irmãos, em que confiamos, que tem em suas mãos tanto os anjos da igreja, os seus líderes espirituais, como também as 7 igrejas, candelabros de ouro. Que coisa linda! Pensar que Deus se move no meio do seu povo, que Deus está passeando entre nós, que o mover do Espírito Santo, irmãos, ele precisa ser percebido. Só que o texto prossegue e nos mostra que depois de identificar o destinatário, identificar o remetente, a carta faz sempre um elogio. Essas cartas sempre têm um elogio. E eu gosto de pensar que Deus começa elogiando, não é? Você já reparou quanta sabedoria nisso? Você quer corrigir alguém? Faça como Deus. Comece elogiando. Pastor, mas não tem o que elogiar naquela criatura, não. Tem, minha irmã. Tem, meu irmão. Faz um esforço. Faz uma palavra profética, qualquer coisa. Mas Deus, ele faz assim. Mesmo quando ele nos corrige, ele faz questão de estabelecer o reconhecimento. E aí o texto, sei de tudo o que você faz. E ao longo da reflexão desta manhã, nós vamos fazer algumas anotações sobre isso. Só que depois do elogio vem o que, irmãos? A queixa. Logo depois de ter elogiado,
reconhecido as virtudes, aí Deus vai e diz, olha, mas eu não estou aqui como político, não. Eu não estou aqui para passar a mão sobre a cabeça. Eu não estou aqui para fazer de conta que não estou enxergando que você pode ser uma pessoa melhor. Aí vem a queixa, e nessa carta especialmente, ele diz assim, tenho contra você uma queixa. Meus irmãos, quando a gente lê isso, a gente chega a treme, não é? Porque neste caso, quantas queixas são, irmãos? Somente uma, olha. Passou por média, não foi não? Passou por média. Se Deus olhar para mim e para você, o que Ele registrará como necessário, reparo, quebrantamento, mudança de postura? O Deus a quem você veio prestar culto nesta hora, Ele está muito feliz porque você está aqui. Por que você poderia sequer ter atendido ao mover do Espírito de reunir o povo de Deus e trazer você para este lugar? Mas saiba que todo aquele homem, toda aquela mulher que entra na presença de Deus, entra para ser despido, entra para ser confrontado. A palavra de Deus é espelho, a palavra de Deus é martelo, não é, irmãos? Que esmiuça a pedra, é espada que penetra no coração da gente. Por isso, o toque de Deus, ele é sempre assim, irmãos, nos convidando a repensar a vida. Depois da queixa, aí o que é que Deus faz? Aí a Bíblia mostra, em todas as cartas, há uma palavra de conselho, de orientação. Nesta carta, no versículo 5, aparece a seguinte expressão, veja até onde você caiu. Essa tradução é a Nova Versão Transformadora. Provavelmente, você deve ter memorizado aquela outra, lembra-te de onde caístes, lembre-se. Só que logo depois do conselho, as cartas elas terminam com uma palavra de promessa. E nesta carta especialmente, a promessa diz assim, darei o fruto da árvore da vida. Darei o fruto da árvore da vida. Mas quando eu leio esta carta, irmãos, há algo que me salta aos olhos. É esse Deus que tudo sabe, é esse Deus que tudo enxerga. Deus sabe e Deus vê. Ele escreve esta carta, ele diz, eu sei, eu conheço as tuas obras. Eu estou vendo as suas atitudes. Por isso eu quero lhe dizer que nenhum de nós pode permanecer escondido aos olhos do Senhor. Eu não sei se você tem crianças em casa, mas quando elas brincam de se esconder, é muito curioso. Lá está com os pés do lado de fora e coberto, não é? E achando que estão escondidos. Eles, quando mais novos, então, eles imaginam que por colocar a mão nos olhos, desapareceram, não é? Estou invisível aos olhos de todos. É fato que às vezes a gente cresce, e alguns parecem que imaginam, como aquela grande ave, que se enfiarem a cabeça num buraco, estarão escondidos. Ninguém está longe dos olhos do Senhor. E quando eu digo isso, sabe, eu não quero que você tenha medo. Deus está vendo. Aliás, a gente cresceu, não é? Cuidado, mãozinha. Cuidado, boquinha. Cuidado isso, cuidado aquilo. O Salvador do céu está olhando para você. Eu me lembro de Critias, um dos 70 tiranos lá, e ele escreve dizendo, o conceito de Deus que ele tem é de um Deus espantalho. Um Deus que mete medo naquele homem, naquela mulher, que longe dos olhos das pessoas, teria um determinado comportamento. E ele imaginava Deus assim, como esta figura horrenda que nos assusta. Eu já compartilhei com os irmãos uma palavra de uma professora que tive, que foi professora de muitos desses aqui lá no seminário. Ela falando de suas lembranças, de sua vovó, que quando ela estava na igreja cultuando e que ela sentia sono, ela sempre era repreendida. E um dia, aquela avó usou uma imagem pedagógica que não recomendo, mas olhou para a neta e disse assim, olha, todas as vezes que você começa a sentir sono, é porque o diabo está fazendo assim nos seus olhos, viu? Aquela menina nunca mais, irmãos, dormiu. E ela já era uma mulher, professora da área de psicologia, e ela dizia, olha, até hoje, quando eu começo a sentir o sono, eu fico pensando naquela mão fazendo assim, e acordo levado, tomado de susto. Eu não quero que você imagine que o olhar de Deus sobre a sua vida seja sinônimo de temor, de medo, de horror. Mas sabe aquele olhar que me traz confiança? Sabe aquele olhar que eu sei que Ele está vendo?
o que eu estou passando. Sabe, a certeza de que Deus está vendo o meu sofrimento, está vendo a minha angústia, está vendo os meus acertos, está vendo os meus erros. E o que me impressiona é que esse Deus que me vê e vê você, Ele nos ama. Porque amar aquele que permanece em segredo, em oculto, é diferente de amar aquele que eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem. Conheço, mas amo. É coisa linda, né, irmãos? Eu não sei quantos anos você tem de casado. Olha para ele agora e diga assim, olha, conheço, mas amo. Amo de paixão. Aliás, por falar em paixão, hoje à noite, viu, gente? Casados e ainda apaixonados. O último momento de nossa celebração do encontro de casais. Minha irmã, meu irmão, se ainda não tem ao seu lado essa criatura para quem você possa dizer isso, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas deixe-me lhe dizer, à medida que fui lendo esta carta, eu percebi claramente que nada, absolutamente nada, substitui o amor em uma relação. Esta ideia de usar o relacionamento entre um homem e uma mulher para descrever a relação entre Deus e o seu povo, ela aparece em outras culturas. Especialmente as culturas que tinham, por exemplo, deuses ou deusas da fertilidade. Não era algo incomum. Entre os cananeus havia isso, este conceito de um Deus que tem uma relação marital com o seu povo. Só que em Israel isso toma um outro sentido e um outro significado. Israel também utiliza a mesma imagem e fala da minha relação com Deus. Por exemplo, a relação da igreja com o Cristo. Como Paulo apresenta em alguns momentos a igreja, como a noiva do Cristo. Entenderam? Então, nesse texto, o que a carta me leva a crer é que, fundamentalmente, o amor é a base de uma relação. Nada absolutamente substitui o amor numa relação. Por isso, quando a gente lê o versículo 4, ele diz assim: você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou nas traduções mais clássicas, quando diz assim: deixastes o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui, talvez tenha assim uma relação de tempo, um significado de tempo cronológico, e não simplesmente de valor. O primeiro no sentido de valor, de qualidade, mas talvez tenha essa coisa do tempo no sentido cronológico. É como se nós tivéssemos deixado, ou se o amor tivesse sido abandonado, aquele amor primeiro, aquele primeiro sentimento. E olha, aqui não são personagens diferentes, viu? Que eu não sei se você casou, se você teve a felicidade de se casar com o seu primeiro namorado, primeira namorada. Tem gente aqui assim? Está sorrindo? Foi o seu caso? Foi o caso dela? Ou não? Foi? Tem mais gente com ela que casou com o primeiro? Ixi, não sabia que vocês dois se casaram. Os dois? Uma coisa dessa eu tenho que mandar ficar de pé, não tem, irmão? Fica de pé, vá. Porque os dois, larlou, como se dizem, vai, levanta os dois. Desde quando? Quando foi que vocês começaram a namorar? Vocês tinham que idade, gente? 18 e 17? Olha, ficou até os 18 anos sem namorar, tá vendo, irmãos? E até os 17, muito bem, muito bem. Podem sentar-se, depois vocês brigam comigo por ter feito isso. Mas ali também foram os dois? Fiquem também de pé, merece, né, irmãos? E ela ficou assim, eu falando, ela assim, sabe? Me chama também, me chama também. Já ficaram de pé, já sentaram ou não? Pronto, que coisa boa. E vocês dois tinham que idade? 15? E ali? 15? Novinhos, não foi, irmão? Deus abençoe. Quanto tempo de namoro foi? Dos 15 até 10 anos? Abençoados 10 anos. Deus abençoe a vida de vocês. Talvez você não tenha se casado com o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada. Mas o amor, ele... talvez não tenha sido o primeiro namorado, mas quem sabe foi o primeiro amor da sua vida. Deu para entender, não deu? Salvei sua situação agora, não foi? Salvei a sua situação, é verdade. E aqui o que o texto está dizendo não é uma outra pessoa. É dentro de uma relação. Quando aquele amor do início, aquele amor do princípio,
ele sofre um esfriamento, ele sofre um distanciamento. Ele é como que abandonado, ele é deixado de lado. Aliás, essa palavra aqui me convida a olhar para você, sabe? E dizer assim, olha, assuma a sua parcela de responsabilidade no desgaste de sua relação. Deus é tão incisivo que ele diz, olha, você deixou. Você abandonou. E olha, quer saber o que é que significa esta palavra? Traduzida aqui por abandonar, significa deixar ir. Pode avançar. Mandar embora, desistir, abandonar. Reflete uma ação consciente, uma negligência voluntária. O que o texto está dizendo é que quando nós abandonamos, deixamos o primeiro amor, nós somos responsáveis sim por isso. De alguma forma, eu contribuí. E Deus está olhando para a igreja e está dizendo, olha, vocês abandonaram isso. Vocês deixaram isso em algum lugar na história. E olha, eu vou continuar insistindo com este paralelo do relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher. Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos abandonando homeopaticamente um ao outro. Não são abandonados de uma hora para outra, não. A gente vai abandonando, sabe quando? Quando a gente já não cultiva mais admiração, é quando a gente deixa de ser gentil, é quando a gente deixa de conversar, e a gente vai se abandonando dentro dessa relação, e de repente estão os dois, extremamente solitários, e se sentindo abandonados pelo outro. A grande questão aqui é que Deus está falando com a igreja, dizendo, vocês abandonaram. Deus está dizendo, eu me sinto abandonado por vocês. Eu me sinto deixado para trás. Houve um tempo, sabe, lá atrás, em que você, talvez um jovem, uma jovem, alguém prestando concurso, alguém que estava dentro de um hospital, aquele amor foi tão intenso. Mas com o passar do tempo, vocês foram me abandonando. Começaram a trabalhar, e no início trabalhavam com uma gratidão enorme, porque tinham convicção de que eu tinha colocado você naquele lugar. Mas à medida que foram trabalhando, se esqueceram de mim. Entram na empresa, que foi construída com tanto suor, e já não mais me agradecem. Colocaram até uma placa, não foi? Dizendo em minha própria homenagem. Eu quero lhe dizer que o Deus eterno aqui está olhando para mim e para você, dizendo que talvez uma das suas queixas, talvez seja esta, pastor, mas no nosso caso, o que faltou foi empenho, faltou esforço, tudo sempre dependeu de mim. Eu não vou pedir que levante a mão não, quem está se identificando com essa palavra. Mas às vezes você imagina que a sua relação poderia ter sido diferente se ele tivesse se esforçado um pouco mais. Se não deixasse tudo nas suas costas, se aquela mulher não tivesse simplesmente abandonado a si própria e abandonado a relação entre vocês dois. Eu não vejo esforço, pastor. Eu não vejo empenho, eu não vejo trabalho. Eu quero lhe dizer que nesse texto sagrado, é impressionante, porque de alguma forma, a carta ela desmistifica esse tipo de sensação. Veja, por mais que sejam importantes, o seu trabalho, o seu empenho, essas duas coisas não substituem o amor. Eu não sei se você é casado com um homem trabalhador, com uma mulher trabalhadora, sabe, eu não sei se você vê que ele tem um empenho, ele se esforça, ela se esforça. Só que o texto sagrado vai me dizer, no versículo de número 3, o que é que Deus diz à igreja? Eu vi seu trabalho árduo. Sabe o que é que significa? Usaram duas palavras para traduzir, porque a ideia do trabalho aqui é aquele trabalho cansativo. Sabe, aquele trabalho esgotante. É isso que o texto está dizendo. Então vamos pensar. Deus olha para a igreja em Éfeso e diz o quê? Esta igreja é uma igreja trabalhadora. Uma igreja que trabalha arduamente. Mas Deus se ressente do quê, irmãos? É da falta do trabalho da igreja? Ele se ressente do quê? Da falta de amor. É por isso que eu imagino que numa relação pode até existir trabalho, amor. Eu conheço gente que funciona muito bem como sócios de um empreendimento, Casamento S.A. Da criação dos filhos. Estão ali envolvidos nisso. E trabalham muito.
se desgastam, são parceiros para tudo, mas não há amor entre os dois. Toda a sua parceria, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, não compensa a ausência do amor. E aqui eu olho para a igreja, irmãos, se formos uma igreja que trabalhe arduamente, uma igreja ativa, não é, irmãos? Ainda que tenhamos o trabalho como característica mais forte de nossa caminhada de fé, Deus pode estar olhando para esta igreja e estar dizendo: vocês trabalham tanto, eu tenho visto, vocês trabalham tanto, mas tem faltado amor em nossa relação, tem faltado amor. Continuei a ler o texto e sabem, irmãos, eu comecei a perceber que essa palavra, kopos, ela pode ser traduzida assim, como intenso trabalho unido ao aborrecimento e fadiga. Vejam só, não é qualquer trabalho não, é trabalho... Teu trabalho tem lhe trazido aborrecimento? Tem. É isso que Deus está identificando. Talvez você chegue em casa cansado, aborrecido do trabalho, esgotado, esgotada, e de repente Deus olha para mim e para você e diz exatamente isso: eu estou vendo que você está trabalhando muito. Talvez até ao pastor, né? Eu estou vendo que você está trabalhando muito, pastor. Está se desgastando muito, mas está faltando amor nisso aí. Está faltando amor. Mas talvez essa não seja a sua queixa. Talvez você olhe para a sua relação com Deus, a sua relação com outro, e diz: olha, pastor, para mim chega. Eu estou cansado, não vale a pena. Eu estou esgotado, emocionalmente eu estou me sentindo esgotado. Eu não tenho mais paciência para com aquela criatura. Ele já consumiu toda a minha paciência. E olha, gente, paciência é uma coisa que está em falta no mercado, viu? Se você ainda tem algum estoque de paciência, use sabiamente. Sabiamente. Nos momentos realmente necessários, viu? E por favor, não consuma a paciência do outro. Viu? Não gaste a paciência alheia. Não gaste a paciência alheia. Porque, irmãos, sabe o que é que eu observo? Que por mais que seja importante manter o ânimo, continuar acreditando, isso também não substitui o amor. Por que é que o pastor está dizendo isso? Veja o versículo de número 3. Deus escreve à igreja em Éfeso dizendo assim: sofreu por meu nome, com o que, irmãos? Paciência, e sem o quê? Esse é o homem que eu quero ao meu lado, um homem que esteja disposto a sofrer por mim. Um homem, uma mulher que seja aquela mulher paciente, que ela não desista de mim, ok? Só que o que o texto está mostrando? Que Deus olha para a igreja em Éfeso, diz: olha, eu também observo que vocês sofreram por causa do meu nome, vocês continuaram lutando com paciência e não desistiram. Mas apesar disso, o que é que Deus olha para a igreja e diz, irmãos? Faltava o quê? Amor. Há quem consiga, sabe, irmãos? Você olha para aquela criatura, eu não sei como ele tem tanta paciência, como é que ela tem tanta paciência. E normalmente quem está de fora diz assim: se fosse... Está vendo que o irmão já ouviu? Se fosse comigo, eu já tinha, olha, há muito tempo. Mas eu vou lhe dizer, nem mesmo esta tolerância mútua, que já atravessa décadas, ela não substitui o amor. Eu posso ter duas criaturas casadas, pacientes uma com a outra, mas sem amor na relação. Sem amor na relação. Uma tolerância que às vezes surge pela dificuldade de pensar como é que seria a vida, enfrentar a dificuldade. Aí você começa a aceitar isso, aceitar aquilo, introduzir na relação. Deus olha para a igreja e diz a mesma coisa. Eu sei que vocês estão sob perseguição aí em Éfeso. Eu sei que vocês têm sofrido muito por causa do meu nome. Mas vocês têm sido fortes, pacientes. Mas Deus disse: está faltando ainda uma coisa. Está faltando amor. Paciência sem amor, irmãos, na verdade, às vezes é só acomodação. O texto sagrado está nos desafiando a mais do que isso. Aí, mais longe. Mas aí eu leio o texto, sabe o que é que eu percebo? Que talvez essa não seja a queixa. Pastor, não há mais confiança entre nós.
E quando a gente quebra uma relação de confiança, irmãos, como é difícil restaurar isso, não? Ah, pastor, ela prefere acreditar nos de fora, muito mais nos de fora do que em mim. Não há confiança. Ele me diz, ela me diz, promete. Já prometeu tantas vezes, pastor, tantas vezes. Já fui até lá no seu gabinete. Porque eu disse, olha, se não for conversar com o pastor, não entra aqui hoje. Só falta chegar aqui com não tem quando você bota um carro no estacionamento que a pessoa carimba dizendo teve aqui, como é um comprovante carimbado, né? Olha, está aqui o carimbo pastoral. Posso voltar? Eu vou lhe dizer com todas as letras, essa relação de confiança, ela é tão significativa, tão importante numa relação, mas por maior que seja o seu cuidado, o seu zelo, inclusive protegendo essa relação, ainda isso não substitui o amor. Por que eu estou a lhe dizer tais coisas? Veja o versículo de número 2. Deus está dizendo, eu sei o que vocês têm enfrentado, eu conheço as tuas obras, e ele diz, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Veja quanto cuidado daquela igreja. Uma igreja que doutrinariamente estava isenta de qualquer erro, de qualquer heresia. Uma igreja comprometida com a fidelidade das Escrituras. Chegava alguém ali, um tal de Nicolaíta, e quem quiser depois pode procurar, alguns acham que é uma seita que veio do tal do Nicolau, um dos 7, que ensinava algumas coisas bem estranhas à fé. Aí o texto vai dizer, olha, vocês sempre foram tão cuidadosos, uma igreja exemplar no que diz respeito à doutrina. Mas falta o quê, irmãos? Amor. Uma igreja que Deus olhava e dizia, mas está faltando amor. Talvez você olhe para a sua relação e quem sabe consiga dizer a mesma coisa. Ele tem sido fiel, eu tenho certeza disso, mas eu não me sinto amada. Eu não me sinto amado. Eu não me sinto amado. Deus olha para aquela igreja e diz, em outras palavras, a mesma coisa, irmãos. É por isso que pode parecer estranho o que vou lhe dizer. Mas talvez aquilo que você pensa que está faltando, e aqui eu vou lhe dizer, ah, pastor, está faltando comprometimento, esforço da parte dele, confiança em nossa relação, paciência um com o outro. Talvez você faça a sua relação diferente daquilo que eu mencionei há pouco. Só que, talvez aquilo que você pensa que está faltando na sua relação, talvez não seja o mais importante. Porque não adianta, irmãos, a gente querer acrescentar paciência a esta relação se não houver amor. O amor vai manter viva esta paciência todos os momentos da relação. Não adianta, irmãos, impor ou dizer, assumir um compromisso de fidelidade. A gente não quer tão somente que o outro seja fiel, a gente quer que ele seja fiel, que ela seja fiel, mas que me ame. Deus não quer simplesmente que eu diga que não existe nenhum outro Deus fora o Senhor. Mas Ele quer que eu tenha como Deus na minha vida. Não é o que você deixou simplesmente de fazer, mas é o que você tem feito. Como você tem abençoado a vida das pessoas que estão à sua volta. É tão apaixonante isso, irmãos, tão apaixonante. E aí eu comecei a ler o texto e sabe o que eu percebi? Que talvez nos detalhes, talvez lá nos detalhes, esteja a resposta a tudo isso. Em que sentido? Há um verso no versículo de número 3, que ele vai dizer assim, sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Eu já havia mencionado esse verso, não foi? Você sente falta de alguma coisa neste verso? Eu não sei se eu estou olhando demais, sabe? Que às vezes eu fico pensando tanto nos versos da palavra, mas eu vou lhe dizer do que é que eu senti falta. Avance só uma vez. Esse texto ia ficar tão mais poderoso se fosse incluída essa declaração, né? Sofreu por amor do meu nome. Aí alguém vai dizer, mas não está implícito? Não sei. Mas não parece fazer parte? Não sei. O que eu quero lhe dizer é que se o sofrimento não for por amor, pelo sentimento de amor, a gente está sofrendo sem
sem nenhuma contribuição específica. Aí na hora da discussão, um olha para o outro, mas eu abri mão disso, eu deixei a faculdade, eu deixei a minha família, vim para cá, você... Eu estou dizendo, é só uma ilustração, viu? É só uma ilustração. E a gente começa a dizer, olha, eu sofri tanto, enfrentei seu pai, sua mãe, eu trabalhei feito um condenado, nós conseguimos, eu carreguei, foi tijolo na cabeça, pedra, fui alvo de tanta coisa, e a gente começa numa relação. Eu sofri por você. Gente, quem sofre por amor, sofre por ter feito uma escolha. Eu escolhi amar você. E quem sofre por amor não guarda uma agenda, sabe? Uma caderneta, onde estão anotados todos os sacrifícios que eu fiz por ele, pastor. E agora chegou a minha vez. Está aqui as notas promissórias. De tudo que eu fiz ao longo da relação, de tudo que eu fiz por você, pelos nossos filhos, trabalhei, fiz. Está aqui. É nessa hora que eu às vezes penso que um detalhe pode modificar toda a sua história. Mas pastor, eu continuo a dizer, está implícito. Por favor, então faz o seguinte, torne explícito. Quando você for falar, ao invés de dizer que você trabalhou, diga que você amou. E tanto que amou que trabalhou. Ao invés de dizer que abriu mão, que renunciou, diga assim, eu amei, eu amo. E olha, sou eu e Jesus disposto a entregar a minha vida pela minha amada. Qual é a mulher que não se apaixona por um homem assim? Hein? Me diga mesmo, meu irmão. Um homem que ama a minha vida como Cristo ama a igreja. Isso traz um significado tão especial, tão especial. É por isso, meus irmãos e irmãs, que eu creio que se Deus olha para mim e para você e diz assim, ó, volta ao primeiro amor, você abandonou o primeiro amor, não é isso que está escrito. Deus não fala assim. Então eu creio que o amor pode renascer. Entre o seu discurso e aquilo que Deus diz, eu prefiro aquilo que Deus diz. Você pode estar dizendo, mas eu estou muito sofrida isso e aquilo. Se Deus olha para mim e para você e diz, olha, vai lá e restaura isso. Você abandonou o seu primeiro amor, mas volta, lembra. E a gente vai trabalhar sobre isso no culto da noite. Quais são as atitudes que determinam esse processo de restauração? Mas o que eu quero hoje lhe dizer é que, indiferente daquilo que você está toda a vida respondendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não, meu irmão, não tem mais. Já está cheirando mal, sepultado há 4 dias, porta fechada com uma pedra. Aí quando Jesus chega em Betânia, tirem essa pedra. Vem para fora, Lázaro. E a vida recomeça. Imagina Deus olhando para a igreja e dizendo isso. Vocês abandonaram. E aí, avança uma vez. Lá está a igreja. Uma igreja, avance, dedicada ao serviço. Uma igreja vibrante, animada. Uma igreja doutrinariamente fiel. Mas contra essa igreja há uma queixa. Qual era a queixa, irmãos? Deixastes o primeiro amor. Sem amor na sua relação com Deus, ainda que você seja a figura mais ortodoxa que eu já vi na minha vida, ainda que seja a pessoa mais comprometida com os ministérios da igreja, com tudo que acontece na igreja, ainda que seja uma pessoa capaz de enfrentar toda oposição, sofrer pelo nome de Jesus, se não houver amor no desenvolvimento de sua espiritualidade, tudo isso não tem qualquer significado. Não tem qualquer significado. O que será que Deus olha para mim e para você lá dos céus e diz, mas eu tenho uma queixa. Eu tenho uma queixa. Quais são as queixas que vocês têm um com o outro? De que vocês costumam se acusar mutuamente? Do que você sente falta na sua relação? Eu queria hoje orar por tudo isso, sabem? E declarar sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento com seus pais, sobre o seu relacionamento com seus irmãos, sobre o seu relacionamento com seus filhos, que este amor ele pode ser restaurado. Este amor pode ser restaurado. E quando eu penso na minha relação com Deus, na sua relação com Deus, eu quero também lhe dizer a mesma coisa.
Não é o que você está fazendo, porque nesta hora, talvez, a consciência vai pesar e o tempo vai exigir que eu faça alguma coisa. Não é isso. Não é que você se torne ainda mais ativo, mais disposto ao sofrimento. O que Deus está perguntando talvez seja a mesma coisa que perguntou o apóstolo Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Feche os seus olhos e declare seu amor a Deus, seu amor ao Cristo. Pergunta: Senhor, onde eu preciso mudar? Põe o teu dedo. E se Deus já falou com você no culto desta manhã, se seus ouvidos escutaram, ouviram, abra o seu coração e escute também com os ouvidos da alma. Se na relação conjugal, e aqui eu não sei quantos casados estão ou nos estão nos acompanhando, se você tem se ressentido da falta de tantas essas coisas, de todas essas coisas, reafirme o seu amor por este homem, por esta mulher. Ainda que esse amor esteja sendo tão machucado e pareça nem existir qualquer vestígio de um sentimento assim, peça a Deus a orientação dele. Não permita que seus ressentimentos, suas mágoas determinem as suas decisões e escolhas. Quebrante o seu coração. Ele sabe, lembra-se disso? Ele vê, Ele tudo conhece.